Olá pessoal, eu sou o Christian, CEO da Impérios Sagrados, e gostaria de conversar com vocês hoje sobre o que estamos fazendo, que desejo molda quem somos. Quero contar um pouco sobre a minha formação. A minha formação inicial foi em filosofia, em 2002, 2003. Depois disso fiz outros cursos, pós, mestrado, outra graduação. Também fiz formação em psicanálise. Mas acredito que a minha maior formação seja jogar RPG desde meus 12, 13 anos de idade. E quando eu me propus a falar sobre o que estamos fazendo, eu pensei e ponderei muito sobre o assunto. Porque quando a gente pergunta o que nós estamos fazendo, é sobre o mundo. A gente está falando ali daquilo que é comum, da convivência em sociedade, da convivência enquanto seres humanos. Né? Quando perguntamos que desejo molda quem somos, estamos falando de algo subjetivo. A pergunta é, dessas duas, como aliar essas duas perguntas, como fazê-las se tornarem uma só? Eu gostaria de apresentar dois autores para vocês. O primeiro desses autores, a Hannah Arendt, e o segundo desses autores, Sigmund Freud. Então, a Hannah Arendt, ela é uma pensadora, como ela gostava de ser denominada, uma pensadora política, apesar de haver uma contradição em termos aí, e ela é um dos grandes expoentes, ao meu ver, que a gente pode entender de filosofia política, ou como cientista política. Ela gostava também de ser chamada como cientista política. Ela viveu de 1905 a 1968, salvo não me engano. Foi uma judia alemã, sobreviveu ao Holocausto, ao meu ver, um dos grandes nomes aí, não é? Que a gente tem. Hannah Arendt, então, nasceu em 1906, em Hannover, Alemanha, de família judia, rica e intelectualizada. Ingressou na Universidade de Berlim. Em 1904, época da grande efervescência intelectual da República Weimar, e foi aluno de Heidegger e Jasper, dois grandes nomes também da filosofia. Refugiou-se nos Estados Unidos em 1941 e foi professora da New School for Social Research, em Nova York, e publicou, entre outros livros, Origens do Totalitarismo, Entre o Passado e o Futuro, e muitos outros livros. A Hannah Arendt, ao meu ver, ela é uma grande expoente do que eu considero de como transformar uma vida. Não no sentido, talvez, e obviamente como alguém que deu palestras, não, porque ela não fez isso nesse sentido. Ela refletiu sobre a vida dela enquanto judia alemã, sobrevivente ao Holocausto. E talvez aí seja uma das lições mais importantes e valiosas que nós tenhamos que ter. Porque, primeiro que sobreviveu ao Holocausto, né? Acredito que dispensa dizer que já é por si só uma grande vitória, mas talvez, quando nós olhamos para esta história de vida em particular, e aqui eu não estou falando de histórias de vidas em geral, estou falando da Hannah Arendt, entender que uma mulher sobrevivente do Holocausto, né, que dedicou sua vida para construir uma obra que fala da dignidade da política, há que se pensar e entender do que ela está falando. Há que se pensar e entender do que ela está querendo dizer para nós. E a pergunta que nós estamos fazendo perpassa a pergunta do que nós estamos fazendo no mundo, o que estamos fazendo aqui, enquanto seres humanos. Né? O que estamos fazendo agora, não no depois. A pergunta já que deseja molda quem somos, aí sim ela vai para o subjetivo. Vai falar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, não é? De quem a gente é de forma subjetiva, de qual foi a construção anterior que nos formou, que nos moldou quem nós somos hoje. Qual é a potência que nós temos? E a potência é desejo, é vontade, é tesão. Hannah Arendt, ela tem três conceitos fundamentais, tem vários conceitos, mas desses três fundamentais na obra Condição Humana, que é o conceito de trabalho, é o conceito de fabricação e o conceito de ação. O trabalho é um conceito que vai falar da nossa manutenção de vida, daquilo que a gente precisa para sobreviver.
A fabricação está falando de objetos, né? Sejam objetos duráveis, como objetos, às vezes, feitos para serem consumidos de forma mais imediata. No caso, por exemplo, hoje, objetos plásticos reutilizáveis. Não é? E a ação é o que diz respeito ao ser humano. A ação é o conceito que vai dizer para nós como se movimentar de forma política, né? Nesse interespaço que é a convivência com os outros. Desses conceitos, os três obviamente são importantes, mas eu acredito que quando a gente vai para a pergunta o que estamos fazendo, nós caímos imediatamente no conceito da ação, dessa convivência em comum, dessa convivência que nós temos com as outras pessoas, dessa necessidade de viver em sociedade e a nossa responsabilidade sobre aquilo que nós estamos fazendo no mundo. Isso serve para o indivíduo, para o coletivo e para os representantes políticos, por exemplo. O que estamos fazendo? Temos uma política voltada para a vida ou temos uma necropolítica, uma política voltada para a morte? Isso perpassa também de perguntar nosso posicionamento, né? Perpassa de perguntar quem nós somos e o que estamos fazendo para que os outros também estejam na nossa convivência. A Hannah Arendt, ela, imagino eu, pelas entrevistas, né, com tudo que ela acabou passando, no caso, né, enquanto refugiada, enquanto apátrida, fez uma obra voltada, como eu disse, para a vida, uma obra voltada para resgatar o sentido da política, da convivência do ser humano, mesmo com o horror do Holocausto, e nos deixou um legado aí de muita reflexão. Na Condição Humana, é uma obra que, por exemplo, está tratando do totalitarismo, dentre várias outras coisas, mas ela não cita isso aqui. Claro, isso é uma capacidade grandiosa, né, dos grandes escritores e pensadores. Acho que se ela levantasse agora no túmulo e dizer que pensadores, todo mundo pensa. Ela fala assim, não, todo mundo pensa, ninguém é pensador, todo mundo pensa. Ela fala dos pensadores profissionais como uma crítica, inclusive. Mas todas as pessoas que refletem sobre a humanidade e marcam a humanidade com sua reflexão, a Hannah Arendt, acredito que seja uma dessas. Nessa obra aqui, por exemplo, que é Homens em Tempos Sombrios, ela vai refletir sobre várias personalidades, de como essas personalidades marcaram o mundo, né? Como essas personalidades deixaram algo no mundo, como Karl Jaspers, Hermann Broch, Walter Benjamin, Martin Heidegger também, Rosa Luxemburgo, o Ângelo Giuseppe Roncalli, que é o João 23, no caso. Na obra Revolução, ela vai conceituar, né, o que é a revolução e vai falar do milagre, né, que a revolução ela interrompe uma série de acontecimentos e é o milagre do novo, que também a política, a ação política é o milagre do novo. Na obra Entre o Passado e o Futuro tem uma coletânea de textos aqui excelente para todos os momentos aí, eu acho importantes da vida da gente enquanto pessoa. A obra Eichmann em Jerusalém, polêmica a obra dela, mas que deixou um legado gigante de entender Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Então, um relato sobre a banalidade do mal quer falar assim, no sentido de que antigamente se pensava que o mal era algo só planejado, calculado, e quando ela é convidada para cobrir o julgamento do Eichmann, um dos sobreviventes nazistas que se refugiou na Argentina, fugiu para a Argentina, foi capturado pelo Serviço Secreto de Israel e levado ao julgamento, ela vai observar em Eichmann algo que ela vai chamar de banalidade do mal. Né? Porque a todo momento, quando perguntavam para eles se ele sabia os crimes que ele tinha cometido, porque era responsável pelo transporte dos judeus, né, para os campos de extermínio, campos de concentração, ele falava que, não, eu só estou cumprindo ordens. Ou seja, ele não pensava ou refletia sobre que as ordens que ele cumpria significavam o assassinato de milhões de pessoas. Foi uma obra polêmica, interessantíssima. Uma obra que veio há pouco tempo, que eu li há pouco tempo, essa aqui, Liberdade para Ser Livre. Lindíssima essa obra aqui.
e a obra, finalmente, que mudou a minha vida, que é Hannah Arendt, The Life of the Mind, ou também chamada Hannah Arendt, A Vida do Espírito. Todas essas obras aqui, elas, de alguma forma ou de outra, contribuíram para que eu me moldasse. E quando nós vamos olhar para esse plano de quem nós somos ou o que estamos fazendo, ela vai perpassar, obviamente, nosso posicionamento no mundo. Olhar para os conceitos, no caso do que a gente está abordando aqui da Hannah Arendt, é olhar para o mundo como um viés, olhar para o mundo como uma matriz em que você tem uma visão ajustada com o mundo. Então, se a pessoa ela viveu o mundo inteiro com uma leitura, por exemplo, só de esquerda, o mundo dela vai ser esse. Dificilmente ela vai conseguir sair desse mundo. É assim que ela vai chegar ao mundo. Se nós temos uma pessoa que lê só obras de direita, o mundo dela vai ser esse. Ela vai ter uma dificuldade gigante de se colocar no lugar da outra pessoa. Porque qualquer crítica que vem, ela vai rebater com aquilo que ela tem de mundo. Com aquilo que ela conhece de mundo. E quando nós olhamos para este mundo deste ponto de vista único, é um problema. Porque dificilmente a gente vai questionar o que a gente está fazendo. Quando nós olhamos para vários pontos de vista e lemos vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, quem é de esquerda olha para a direita, de direita para a esquerda, enfim, ou de centro, são nomenclaturas políticas aí, nós temos condições de realmente refletir, porque reflexão é também uma capacidade de se colocar num lugar do outro e tem uma certa empatia até. Quem não tem essa capacidade, como diz a Marcia Tiburi, ela vai falar sobre o conceito de burro, por exemplo, que o burro não sabe o que é burro, o burro vai sofrer o outro. E o burro não é uma questão de estudo ou de graduação ou de conhecimento, não. É essa capacidade de se colocar, inclusive, em lugares diferentes, né? Ter empatia com as pessoas. Quando damos um salto e vamos falar, para depois elencar, que deseja o mal da quem somos, Freud, acho que é um dos grandes nomes que, pelo menos, eu considero, que ele é capaz de refletir de uma maneira muito bela, justamente sobre o desejo que nos toca. Que desejo é esse? Não é só o desejo de vida, mas o desejo, inclusive, sexual, desejo afetivo, de ser desejado, e também com carinho, por exemplo. Nos moldar quem nós somos é algo que é olhar para trás e perceber a influência de várias pessoas em quem nós somos. E também nessa capacidade de se modificar, nessa capacidade que nós temos de ser diferente, de olhar para a nossa história de um ponto de vista em que nós possamos refletir e nos perguntar que desejo molda quem somos. É mais do que dizer e do que falar da nossa criação enquanto pessoas. É mais do que refletir simplesmente e dizer, tá tudo bem, não, tá tudo legal. Mas é parar e pensar que a nossa história de vida tem uma trajetória. E esta trajetória, quando nós falamos de conceitos como, por exemplo, o inconsciente, tudo aquilo que não está no nosso consciente, aquilo que está, digamos, fazer uma imagem, a linha está abaixo dessa linha, denso, profundo, nós não conseguimos olhar direito, nós sentimos os efeitos na nossa vida consciente, em como nós nos comportamos. Perguntar para o desejo que molda quem somos é perguntar também quem eu sou. É perguntar qual é o meu papel nesse mundo. É intercruzar essa pergunta com o que estamos fazendo. Freud, ele tem uma vida longa. Ele era psiquiatra. Ele começou a formular, quando ele formula o inconsciente, ele vai rompendo com a psiquiatria e se torna somente psicanalista. Então, a psiquiatria e a psicanálise vão diferir, muitas vezes, de algum sentido, tem uma divergência aí, dependendo de algumas linhas psicanalíticas que você pega.
mas ela é centrada na ideia de análise, né? Análise do inconsciente. O inconsciente se demonstra por 3 maneiras: pelo xiste, pelo riso, pelo ato falho, a troca de palavras, até tropeçar também é ato falho, porque nós não temos como tropeçar, como esquecer o caminho, não ver o caminho, nós enxergamos, né, 360 graus, então tropeçar é uma forma do inconsciente se manifestar, e o sonho. Então, tudo isso é material para análise, ou seja, alguns chamam de terapia, mas o correto para quem é psicanalista é análise, de analisar quem somos. Essa análise, ela é importante porque ela também vai fazer a gente rever o nosso posicionamento enquanto indivíduo nessa sociedade. E aqui, acredito que se cruza sobremaneira essa pergunta: o que estamos fazendo que deseja o mal de quem somos? Porque refletir quem nós somos é também refletir as nossas ações no mundo. Na arte tem outros 3 conceitos que eles são, ao meu ver, primordiais. Ela vai falar nesse livro aqui, The Life of the Mind, que traduziram como a vida do espírito, mas o correto seria a vida da mente, não é? Considerado por muitos a obra mais importante de Hannah Arendt, publicado perto do fim de sua vida, a vida do espírito investiga o próprio pensamento e sua existência na vida contemplativa, em uma mudança em relação aos escritos anteriores, a maioria dos quais enfoca o mundo fora da mente. Esse livro foi pensado como obra em 3 volumes que explora as atividades do espírito de Hannah Arendt, que Hannah Arendt considerava as fundamentais. O resultado é uma análise fértil e desafiadora das atividades do espírito humano, considerado em termos de pensar, querer e julgar, que deve ser encarado como um legado para essa e para futuras gerações. Então, quando a Hannah Arendt fala do pensar, do querer e julgar, o pensar reflete ao presente, não é? Que eu estou fazendo. O querer vai remeter ao futuro, né? Que eu quero fazer, ou que desejo, molda quem somos, o que eu quero, né? E o julgar, ele vai falar sobre o presente. O pensar vai falar sobre o passado, o julgar sobre o presente e o querer sobre o futuro. Isso, acertei. Tantos anos estudando, pensar, a gente reflete sobre o passado, o querer é sobre o futuro e o julgar é sobre o presente. Quando nós julgamos, emitimos, né, um julgamento, por exemplo, gosto, não gosto, quero, não quero, de alguma forma ou de outra a gente está levando em consideração opiniões também que a gente ouviu, que estão guardadas na nossa mente e que têm um reflexo nesse mundo. Portanto, as pessoas que só têm um tipo de convivência, seja de qualquer lado político, por exemplo, eu sou de direita, eu sou de esquerda, etc., ao meu ver, tem dificuldade de se colocar em posição do outro, e, inclusive, muitas pessoas vão para os extremismos, porque há uma necessidade de você refletir sobre aquilo que você está fazendo e você leva em consideração o que estão te falando, né? Os únicos que não levam em consideração são os paranoicos, os serial killers, que esses não levam, porque tem uma questão, né, de estrutura clínica a ser analisada. Agora, se colocar no lugar da outra pessoa, né, ter essa empatia, é importantíssimo para saber, inclusive, o que eu quero da minha vida agora e o que eu quero para depois, no sentido de futuro, o que eu estou fazendo. Parar e pensar sobre o desejo que mudou quem somos é refletir sobre se as minhas ações, inclusive nos meus relacionamentos afetivos, familiares, não estão sendo somente reflexos da minha criação. Puxa, mas eu tive uma criação muito boa, etc. Legal, bacana, mas quem não teve condições, não teve uma criação a qual possibilitou ser uma pessoa mais centrada, mais plena, né, que teve uma criação difícil, por exemplo, quem está numa situação de risco, situação de rua, né, tem pessoas que podem ter, sim, obviamente, uma criação muito mais privilegiada, digamos assim. Mas nem sempre uma criação privilegiada, em termos talvez financeiros, é reflexo quer dizer que a pessoa seja uma pessoa excelente. Sabemos que não.
Tanto que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTIs, e esses crimes não são cometidos porque tem situação de risco. A maioria das pessoas não estão em situação de risco, estão cometendo crimes. O pensar ou refletir sobre o que nós estamos fazendo vai muito além. Entender a nossa capacidade, inclusive responsabilidade de mudança no mundo que nós somos. Ou seja, nós recebemos o mundo quando nascemos, mas a pergunta é que mundo que a gente quer deixar para gerações vindouras, né? Gerações que vão sobreviver após a nossa vida na Terra. Pensar sobre esse desejo também que molda quem somos, falando um pouco mais estritamente de psicanálise, é refletir sobre aquilo que a gente é enquanto ser humano, que nos moldou, que nos faz ter, sim, uma responsabilidade no aqui e agora do mundo. Então, o convite de pensar o que nós estamos fazendo é também o convite de dizer assim, olha, precisamos pensar sobre aquilo que está nos formando, não é? Aquilo que é quem nós somos. Na área que diz assim, se a vida do espírito é ou não superior à chamada vida ativa, assim como foi considerado na antiguidade, na Idade Média, essa é uma questão que Hannah Arendt nunca enunciou claramente. Ainda assim, pode-se dizer que os últimos anos de sua vida foram consagrados a este trabalho, que ela tratava como uma tarefa que lhe cabia vigorosamente, como ser vigorosamente pensante. A coisa mais elevada que estava destinada. Em meio aos seus diversos compromissos acadêmicos, participação em várias mesas redondas, painéis e consultorias, ela permanecia imersa em a vida do espírito, ou vida Life of the Mind, não é? Como se a finalização do livro fosse libertá-la não tanto de uma obrigação, que soaria onerosa demais, mas de um pacto que fizera. Retomar, no meu caso, anos depois, um diálogo, começar a estabelecer um diálogo sobre a Hannah Arendt, é possivelmente abrir um caminho para outros diálogos, porque a Hannah Arendt, ela falava da convivência coletiva, né, do que é política, que a política só tem sentido na liberdade, que a política é liberdade, né? E olhar para o Freud e se perguntar sobre o desejo, né, quem nós somos, é intercruzar esses dois escritores, pensadores, e se perguntar inclusive, fazendo a mesma pergunta que a Nath fez na condição humana, o que nós estamos fazendo com esta vida aqui? Bom, eu sou cético quanto vida pós-morte ou reencarnação. Eu prefiro partir do princípio de que nós temos uma vida, essa aqui. O que nós estamos fazendo com essa vida? Que vida nós estamos tendo aqui, que vida nós queremos ter? A ação, essa convivência humana, essa convivência em comum, ela é capaz de milagre, é capaz de deixar algo novo no mundo. De milagre, eu entendo uma série de ações previstas, quando vem, de repente, alguma coisa que corta essa série de ações previstas e inaugura algo novo. Algo que interrompe essa série de ações é capaz de deixar algo novo no mundo, um legado, algo que é deixado atrás de si. Vai muito de encontro, sim, ao que os antigos gregos falavam de excelência. Uma ação era excelente, uma performance era excelente ali quando ela deixava algo, uma impressão, digamos assim. Freud, na ideia, né, no conceito do inconsciente, ele vai nos trazer e lembrar de que essa vida acordado, que a gente tem, digamos assim, acordados, ela é uma parte do que acontece conosco internamente. Ela é apenas uma parte, ela não é o todo. Falar do inconsciente, ou seja, do xiste, que é o riso, né, do ato falho, do sonho, é nos lembrar de que a nossa trajetória, ela tem um impacto na vida social que nós temos. Nós julgamos o mundo a partir do momento em que nós estamos inseridos na sociedade, somos pertencentes a uma história. E que, dependendo da história que nós temos, é a história que vai impactar diretamente na relação com os outros, as outras pessoas. Resgatar, inclusive, a história da Hannah Arendt, enquanto judia alemã que sobreviveu ao Holocausto, é relembrar uma história assim, de luta, de resistência, de alguém que também teve um relacionamento amoroso com Heidegger. Martin Heidegger, ele foi um nazista, morreu enquanto nazista, né?
nunca pediu desculpas em relação a isso, nunca se retratou, como muitos dos intelectuais da época fizeram, ele não fez isso. Mas a Hannah Arendt teve um relacionamento amoroso com ele dos 17 aos 20, 21 anos por aí dela. Ele já era mais velho, era casado, tinha filhos. E foi ela quem rompeu, gosto de falar isso, foi ela quem rompeu. Ela ficou afastada dele muitos anos, até que depois de quase 20 anos, quando ela retornou à Alemanha, na reconstrução da Alemanha, a convite, né, do governo alemão da época, no dia que ela chegou lá, eles se encontraram no hotel. O que quer que tenha sido dialogado naquela noite, reatou uma amizade que perdurou até o fim da vida dela, porque ela faleceu antes do que ele. Resgatar o Eros da amizade, e Eros nem sempre tem a ver com relacionamento sexual, tem a ver com relacionamento afetivo, com aquilo que está em volta, aquilo que deixa uma impressão, é resgatar também o sentido de amizade. Eu uso poucas vezes, raras vezes, a palavra amizade. Porque hoje em dia ela é tão banalizada, ao meu ver, que as pessoas colocam as outras pessoas em caixinhas e acham que a amizade é uma coisa distinta, assim, que é uma coisa que não precisa ser revista. E às vezes se bagunçam internamente porque, tal amigo não convidou para a festa, não é mais meu amigo. Né? A gente se considera 20, 30 anos por causa de um fato. Então, eu sou reticente, eu raramente uso, praticamente nunca uso o termo amizade. Gosto de chamar as pessoas pelo nome, pelo significado do nome. Foi uma reflexão que eu fiz daquilo que eu estava fazendo no mundo, ou seja, o que estamos fazendo, sobre quais os conceitos eu utilizo para me movimentar no mundo. Que mundo que eu quero construir, tendo cuidado, por exemplo, nas palavras que eu digo. Não é? Aí, por exemplo, leis de criminalização da LGBTI-fobia, tem muitas linhas de pensamento, por exemplo, a teoria queer, que a gente vai abordar mais à frente, uma delas, aqui no Impérios Sagrados, mas eu tenho muito cuidado. Então, qualquer palavra que seja um xingamento, eu procuro não utilizar. Porque eu não sei se eu vou ferir ou magoar a outra pessoa, e ressignificar as palavras é algo que eu acho que demora muito tempo e que nem todo mundo faz, nem todo mundo consegue fazer, ou fala da boca para fora, que vai, eu vou te chamar de um palavrão aí, porque eu já ressignifiquei, então te chamo como você, como eu quero. Não. Comigo não. Me chamo pelo nome, Cris, Christian, e é isso, tá ótimo, né? Ou meu querido, né? Para quem menos de manhã não funciona. E quando a gente pensa sobre aquilo que a gente está fazendo, inclusive interfere naquilo que a gente está falando. Em como a gente está se referindo às pessoas. Como, por exemplo, chamar pai e mãe. Oi, pai e mãe. E não reflete sobre o que é ser pai e o que é ser mãe. Que prerrogativas tem pai e mãe, ou amigo, ou amiga, ou noivo, noiva, namorado, namorada, como se tivesse uma caixinha escrita ali, tem um livro, né? Olha, tá aqui, volume 333 de ser pai e mãe, página 32. Pai é isso, isso aqui, isso aqui. Não tem, gente. Quando nós paramos e pensamos o que nós estamos fazendo aqui, deseja o mal de quem somos, nós vamos muito além disso. Nós somos capazes de dar saltos, de parar e pensar, inclusive melhorar as nossas relações afetivas. Por afeto, entendo qualquer tipo de relação. Acho que uma das principais questões que a gente pode levantar é o que eu quero deixar nesse mundo. O que nós estamos fazendo para deixar esse mundo, sim, nessa convivência, nessa breve passagem que é a nossa vida, um mundo melhor. Não como uma coisa utópica, mas algo do dia a dia. Na relação com o trem, na relação, inclusive no meu caso, enquanto empresário no Impérios Sagrados. Quando eu falo que nós temos 5 princípios, e 2 deles são os mais gritantes, que é protagonismo e diálogo, né? Olhar para a diversidade, saber o que é ser um artífice de lendas, o que é ser um artífice de lendas, não é dar o protagonismo para as pessoas que têm uma vida épica. Agora, é não se deixar levar também pela utopia, não é? Por viver uma coisa que jamais vai ser alcançável. É pensar no aqui e agora. É tentar olhar para o aqui e agora, para projetar o que eu posso mudar para depois, o que eu posso mudar para amanhã. E isso tem a ver com o que deseja o modo a quem somos.
olhar para a nossa história de vida, olhar para trás, é fazer um resgate, lapidar o que precisa ser mudado para projetar aquilo que eu quero. E aí sim nós teremos uma vida, se não plena, pelo menos uma vida que vai ajudar você e na convivência comum a deixar algo atrás de si, algo que realmente tenha um impacto. Quando nós vamos olhar, e aqui a gente está falando de Hannah Arendt e Freud, quando vamos olhar a vida dessas duas personalidades, tem um livro chamado Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que eu acho que é um dos livros que todo mundo deveria ler para entender o julgamento do Eichmann, que foi um criminoso nazista, um carrasco nazista. Carrasco, sim, ele mandava as pessoas, ele determinava a quantidade de pessoas que iam para o vagão de trem e para qual campo que ia, se era Birkenau, Auschwitz, entre outros campos de extermínio aí. Ele colaborou efetivamente para o extermínio de judeus, de homossexuais, de ciganos, de negros, enfim, tudo aquilo que era considerado impuro, que não era da raça ariana, essa coisa paranoica. Sabe que o paranoico, né? Uma paranoica sempre tem uma coisa de perseguição, está sempre perseguindo alguma coisa, né? Nos tempos de hoje é a cor vermelha, né? Tudo que é vermelho é perseguido. Especialmente nos tempos de hoje, né? Faz muito tempo, mas sempre é uma desculpa aí. A perseguição sempre tem alguma coisa maior, em nome de um bem maior, em nome da pátria. Então, esses paranoicos que a gente vê comumente aí, sempre são pessoas que se elegem, são elegidas, né? Por várias outras pessoas paranoicas, inclusive, não é? Sempre, né? Alguém acima de todos, né? E não sei o que para sempre. Sempre tem umas frases assim. O Eichmann, ele não tinha nada disso, ao contrário. E aí que vem a desconfiança. Quem é paranoico ou paranoica, eles têm lá os ideais, né? Totalmente inalcançáveis, totalmente a favor de uma necropolítica, ou seja, necropolítica, uma política voltada para a morte, né? E no caso do Eichmann, não. O Eichmann, quando ele foi inquirido sobre, quando ele foi extraditado, que ele fugiu para a Argentina, viveu lá alguns anos, foi extraditado pela Polícia Secreta de Israel, levado a julgamento, e Hannah Arendt foi cobrir o julgamento dele. Quando perguntava, assim, sobre por que ele estava fazendo, né, por que ele colaborou com o assassinato em massa, ele respondia assim, porque eu estava cumprindo leis, ordens. Mas se você tivesse que mandar seu pai, sua mãe, né, você mandaria eles ser mortos e tal? Ele, sim, porque eram ordens. Ou seja, ele não estava brincando sobre isso. Ele estava falando sério. A Hannah Arendt identificou que ele não pensava sobre aquilo que ele estava fazendo. Ele não era capaz de dar um salto ético, de pensar, ou seja, de aquilo que eu estou fazendo impacta em quem eu sou e me transforma, me atinge. Não, ele colaborava efetivamente para o extermínio de pessoas e não era capaz de entender a gravidade do que ele tinha cometido. Porque uma coisa é colaborar cumprindo ordem, uma ordem, preciso entregar um documento em tal lugar. Você saber que esse documento vai causar um mal a alguém, né, que é um documento ilegal, enfim, etc. Isso tem um posicionamento muito, não posso fazer isso, não vou fazer isso, é antiético, né, porque daí tá lá, geralmente as pessoas estão lá, né, eu sou contra a corrupção, né, eu dei corrupção e tá lá, né, fazendo a corrupção ali, passiva no dia a dia. E outra coisa, por exemplo, é o extermínio de pessoas em massa. É corrupção, é assassinato, é uma série de coisas. Tem diferença? Tem, claro, no caso do crime, do que é o crime, qual é a natureza do crime. Mas é crime igual. Porque, ao quê? Você tem uma responsabilidade, é imputado em você uma responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. E no caso do Eichmann, ele não pensava sobre a questão ética imputada e responsabilidade na morte de milhões de pessoas. E quando perguntavam para ele, ele dizia, estou cumprindo ordens. A Hannah Arendt, no julgamento, tem até o filme Hannah Arendt e a Banalidade do Mal, que é um filme, eu deixo aí para quem quiser assistir, é fantástico, muito bom. Ela identificou que ele não pensava, que ele sofria de irreflexão. Ou seja, ele jamais seria capaz de pensar sobre aquilo que ele estava fazendo e muito menos sobre o desejo que molda quem ele é. Este salto de pensar sobre aquilo que eu estou fazendo no cotidiano, na minha vida, seja no sentido pessoal, profissional ou de inter-relações, e
refletir sobre o desejo que molda quem somos é algo que é capaz sim, de transformar vidas e operar milagres, nem que seja para o eu ou para mim. Porque tem um reflexo na minha ação no mundo. Quando eu penso, para utilizar os conceitos da Hannah Arendt, no caso, quando eu penso sobre o passado, e para falar de Freud, quando eu penso sobre os meus atos falhos, os meus sonhos, existe uma reflexão sobre o inconsciente também, e eu julgo isso, não no sentido de, tá certo, tá errado só, mas eu julgo, eu entendo, é um processo, né, de reflexão, de conversa, de diálogo comigo mesmo, diálogo que eu tenho comigo mesmo, que esse é o pensamento ético, que a consciência é diferente, a consciência posso estar consciente que eu estou vivo. Não, estou vivo, estou consciente disso. Outra coisa é o pensamento ético, a consciência ética do que eu fiz. Porque dentro da gente nós temos eu sempre, algo que eu li nas obras da Hannah Arendt, algo que eu carrego comigo, de que nós temos tanto um advogado quanto um juiz. Ou seja, quando a gente pensa, a gente volta para casa. Quem que a gente quer encontrar em casa? A gente quer encontrar uma pessoa boa ou um assassino? Para falar do Eichmann, por exemplo, né? Ele não queria encontrar um assassino, é claro. Quem que vai querer chegar em casa e não, poxa, eu sou um assassino aí? Não. Você não vai querer voltar para sua casa e encontrar um assassino lá dentro. Ou seja, você não vai querer pensar em encontrar uma pessoa que cometeu más ações, porque toda pessoa que vai cometer mais ações, é óbvio que ela vai ficar adoecida, ou vai ter a depressão, vai ter a paranoica, vai para algum tipo de surto, né? E o Eichmann não pensava justamente para não tocar, né, e não deixar ser tocado pelo absurdo, pela barbaridade de crimes que ele fez. Falar e pensar, né, sobre aquilo que a gente está fazendo é olhar para as nossas ações e entender que de forma e que maneira elas aparecem no mundo, né? Ou não cometer nenhuma ação, porque ele poderia não ter feito nada. Poderia, ou ter se demitido, nem ter entrado para a divisão, que no caso Eichmann foi, que era a divisão lá, que eles chamavam de solução final, que deveria mascarar o que era assassinato em massa, o nome virou solução final. Isso sem citar na responsabilidade de empresas, né? Poucos sabem, mas enquanto nós tínhamos lá na época a Coca-Cola, né, nos Estados Unidos, como símbolo aí, principalmente da guerra, foi elegido a Fanta, que era da Coca também, só que na Alemanha, porque a Coca já estava estabelecida nos Estados Unidos e a Fanta foi para a Alemanha, era da Alemanha. Quando a Coca foi convidada a se retirar, ela deixou a fábrica lá. Era uma responsabilidade isso aí. Então, quando nós vamos sobre essa Coca é Fanta, as pessoas não têm ideia do que elas estão falando. Porque não é questão de sexualidade isso, dizer que a pessoa gosta do mesmo sexo. Não. A gente está retomando uma história da Segunda Guerra Mundial. Essa Coca é Fanta quer dizer que aquela Coca lá era Fanta também, que era uma empresa interessada e independente dos assassinatos em massa que estavam sendo cometidos e que jamais foram responsabilizados. Tanto quanto a IBM, o que era as códigos de barras que os judeus tinham, foi a IBM que fez, que hoje é uma grande empresa de computadores, não é? Estava lá, jamais foram responsabilizados também. Entre outras empresas que eu poderia citar, que perpassa as ações dos dirigentes das empresas, do que eles estavam fazendo no mundo, na época, no caso, o que eles estavam fazendo lá. Isso, se a gente fosse atualizar para agora, a gente estaria falando, por exemplo, né? E aqui a Impérios Sagrados, fez uma pergunta para o próprio Impérios Sagrados aqui, essa reflexão, mecanismo de defesa, não é bem mecanismo de defesa, é falta de pensamento e de comprometimento ético no mundo. Não é um mecanismo de defesa. Não consigo, pelo menos, perceber de outra maneira, mas gostaria muito de que alguém que veja essa live, não é? Essa live, veja essa live ali, o ato falho, falando de Freud, né? Essa vida, também pudesse estabelecer um diálogo comigo numa próxima live para a gente falar e, quem sabe, pontuar. Eu vejo como, literalmente, uma incapacidade de pensar eticamente, né? Se nós somos para a questão de uma análise, aí falar que desejo é esse que leva a colaborar, no caso, né, do Eichmann, que levou ele a colaborar ele no assassinato de milhões de pessoas, né, que desejo foi esse, que já estava dentro dele e que ele não foi capaz de dizer não vou colaborar com isso, porque ele poderia ter dito.
mas ele não disse, né? Ele não disse. Talvez pensar sobre isso, sobre o que nós estamos fazendo, olhar para o mundo de uma forma em que tudo isso que eu coloquei hoje nessa live possa traduzir um legado, aquilo que eu quero deixar atrás de mim, quando me for deste mundo. Que legado é isso que eu quero deixar? Né? Pensar desde um presente para um futuro, né? Então, eu penso sobre o passado, julgo o meu presente para que eu possa ter um futuro melhor. É também escolher, são escolhas. Refletir, fazer com que tenha sentido esta vida. Não um só. Um só é muito pobre. Tem que ter vários, a vida tem vários sentidos. Inúmeros sentidos. Algo que eu tenho falado muito é escutar uma playlist nova. Para de escutar a mesma playlist, vai para outras músicas, outros gostos. Vai fazer um curso novo. Tem tantas pessoas, talvez não tantas quanto eu gostaria que tivesse, mas que estão lá com 80, 90 anos e eu terminei a terceira graduação, trabalhei mais tempo, fiz outra coisa, agora só por hobby, para me divertir, né? Se dê como presente uma vida em que você consiga pensar sobre o que você está fazendo agora, coloca em xeque o desejo que te mudou para que você possa ter uma vida mais plena, um futuro que está, às vezes, diante de você. Obrigado por hoje, vamos conversando. Sugestões são bem-vindas de temas. Gostaria de refazer essa live com mais pessoas com a mesma pergunta: o que estamos fazendo que deseja o mal de quem somos? Dicas são muito bem-vindas. Muito obrigado, uma ótima noite. Um abraço.